Bom dia, graças e paz, queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, louvado seja o nosso grande e eterno Deus, porque nos deitamos, dormimos e acordamos nessa certeza e convicção que o nosso Deus cuida de nós, que Ele tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Eu quero externar gratidão a esse Deus maravilhoso por tudo que fez, por tudo que faz e pelo muito que certamente vai continuar fazendo, meu amado e querido irmão, ouvinte da palavra de Deus, na minha vida e na tua vida. Assim nós cremos no Deus grande, no Deus poderoso, no Deus provedor, aleluia, que batalha e peleja em favor daqueles que nele esperam. Juntamente com esse dia, ele tem nos provido também uma palavra, rema, uma palavra dos mais altos céus aos nossos corações. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, versos 5, 6 e 7, que diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemado, com duas correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Louvado seja Deus por essa palavra. Queridos, a palavra do Senhor diz que depois de ter matado o apóstolo Tiago, o rei Herodes agora também, ele decide matar o apóstolo Pedro, que já estava encarcerado, já estava preso, e naquela mesma noite iriam apresentar Pedro diante dos seus acusadores, aleluia. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 5 que a igreja se posicionou e estava em oração, aleluia, glória a Deus, estava em oração, orando a Deus com insistência em favor da vida de Pedro. Aleluia. Isso, meus amados, nos ensina que Deus ainda move os céus mediante a oração do seu povo. Quando a igreja do Senhor se posiciona para orar, para interceder por a causa, pela vida, louvado seja Deus, pela obra do Senhor, Deus move os céus e Deus entra com providência. A Bíblia diz que Pedro estava, meus amados, para ser apresentado. Aleluia, naquela mesma noite. Mas olha só que mistério, olha só que maravilha. Naquela mesma noite, Pedro seria apresentado. Pedro estava encarcerado, Pedro estava já sentenciado à morte. Aleluia. A igreja estava posicionada, intercedendo em favor da vida de Pedro. Deus, com certeza, ia mover os céus e ia entrar com providência sobre a causa de Pedro. O interessante é que, mediante, meus amados, essa situação de Pedro estar preso, de Pedro estar encarcerado, de Pedro estar algemado, de Pedro estar ali escoltado, de Pedro estar sentenciado à morte, Pedro não entra em desespero. Pedro, meus amados, não se desespera. Aleluia. Pedro está dormindo, tranquilo, creio eu. Sabe por quê? Porque Pedro sabia, com convicção e certeza, que aquele que é o socorro bem presente em nossas vidas, ele não nos abandona. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que nos guarda, que nos protege. Ele é aquele que está conosco. Se você estiver na cova, ele é contigo. Se você estiver na fornalha, ele é contigo. Se você estiver na cisterna, ele é contigo. Se você estiver na prisão, ele é contigo. Se você estiver no deserto, ele é contigo. Se você estiver no vale, ele é contigo. Não importa o lugar onde você esteja. Quando você crê, quando você serve ao Deus fiel, louvado seja Deus, e você é fiel a Ele, você tem certeza e convicção que Ele é contigo no lugar que você estiver e aonde você estiver. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Pedro dormia, porque uma certa feita Pedro também estava com Jesus no barco, com os outros discípulos. E a palavra do Senhor diz que se levantou uma grande tempestade. Aleluia. Mediante aquela tempestade, a Bíblia diz que o vento soprava forte e as águas vinham cobrir
o barco que eles estavam, mas Jesus estava dormindo na polpa do barco sobre uma almofada. Pedro entendeu e aprendeu que com Jesus, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às turbulências da vida, é possível descansar. Quando você tem em mente, quando você tem convicção e certeza que o Deus do impossível é o Deus que batalha e peleja em favor da tua vida, meu amado. Aleluia. No versículo de número 7, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que de repente veio um anjo do Senhor. Olha a provisão de Deus, olha o socorro de Deus, aleluia, olha o operar de Deus, aleluia, olha o livramento de Deus sobre a vida. Louvado seja o nome do Senhor, do seu povo, da sua igreja, do seu ungido, aleluia. De repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos, mediante a intercessão da igreja, mediante, meus amados, o posicionamento do povo de Deus em orar insistentemente em favor da vida de Pedro, em favor da vida de Pedro ali. A palavra do Senhor diz, aleluia, no versículo de número 7, que Deus enviou um anjo e que o anjo chegou ali na prisão e uma luz resplandecente resplandeceu ali naquela prisão. Aleluia, louvado seja Deus. E o anjo tocou o lado de Pedro, despertando Pedro e dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Ei, eu quero dizer algo tremendo para a tua vida. O anjo, quando chegou na prisão, ele tocou Pedro do lado, despertando, e disse a ele assim uma coisa: levanta-te depressa. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus tem pressa. Deus tem pressa de te tirar, louvado seja Deus, de onde o inimigo queria pôr um ponto final na tua vida, na tua história. Aleluia. Deus tem pressa de te tirar, meu amado e meu querido irmão, desse lugar aí, desse lugar tenebroso, desse lugar terrível que o inimigo tentou acabar com os teus sonhos. Louvado seja Deus. Deus tem pressa de te tirar desse leito. Deus tem pressa de te tirar desse vale. Deus tem pressa de te tirar desse deserto. Deus tem pressa de te tirar dessa depressão. Deus tem pressa de te tirar desse momento de aflição. Deus tem pressa de te tirar dessa escassez. Deus tem pressa de te tirar, meu amado, desse problema. Deus tem pressa de te tirar desse lugar terrível que o inimigo tentou, louvado seja Deus, apagar e acabar com a tua história. Deus tem pressa em te livrar e de te dar libertação, porque foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Quando o anjo tocou Pedro do lado e o despertou, disse a ele: desperta depressa, levanta-te depressa. E as algemas caíram dos pulsos de Pedro. Ei, eu quero dizer que todas as amarras, todas as agarras que o inimigo tentou te prender, tentou te acorrentar, louvado seja Deus, Deus está colocando por terra nesse momento, nesse dia. Deus está derrubando por terra nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Deus tem pressa de te tirar desse sofrimento, de te tirar desse momento difícil, de te tirar desse vento contrário. Deus tem pressa, louvado seja Deus, de te libertar de todo o mal. Louvado seja Deus. Deus tem pressa de te tirar, louvado seja Deus, desse lugar de escuridão, desse lugar de sofrimento que o inimigo tentou te levar e queria pôr um ponto final na tua vida. Deus tem pressa. Toma posse dessa vitória. Deus tem pressa em te dar vitória em o nome de Jesus. Um forte abraço. Fica com Deus.